Olha, ainda sobre aquela matéria onde uma portaria foi divulgada, onde proibia a entrada de pessoas no Fórum Civil e Criminal de Teresina com alguns tipos de roupa. Olha só, ainda na tarde de ontem, o Corregedor-Geral da Justiça, desembargador Hilo de Almeida, revogou a portaria. Ele determinou ainda que os diretores de fóruns do Estado se abstenham de editar portarias semelhantes. Agora o quadro Política, de A a Z. Aqui comigo no estúdio, Arimatea Azevedo, boa tarde. Boa tarde, Nádia. Arimatea, olha só, parlamentares da Câmara Municipal de Vereadores se reuniram hoje pela manhã e decidiram que vão destinar emendas para as famílias vítimas da tragédia lá no Parque Rodoviário. Nesta quinta-feira, a tragédia chega a 8 dias. Na região, as chuvas trouxeram prejuízos a pelo menos 40 famílias. Na tentativa de amenizar os problemas de moradia dos que perderam tudo, os parlamentares da capital do estado do Piauí se uniram e vão destinar emendas às vítimas. Até o exato momento, juntos, os vereadores do município de Teresina conseguiram arrecadar algo em torno de R$400 mil a título de emendas impositivas para serem destinadas às famílias vítimas da tragédia do Parque Rodoviário. A ideia partiu do presidente da casa. Estivemos lá visitando o local, até mesmo para entender como se deu aquela tragédia. E diante da destruição que a gente viu, então nós tivemos a ideia de remanejarmos a emenda que nós temos para alguns calçamentos para a SDU Sul, para que ela possa ajudar a reconstruir as casas de quem perdeu, de quem a água destruiu. Também confirmou a adesão o vereador Luiz Lobão. O que nós temos? Em torno de 700 mil. Nós estamos liberando aqui para os acidentes, a tragédia que ocorreu ali no Parque Rodoviário, em torno de 25% a 30% da nossa renda, do total das nossas emendas, e dá em torno de R$200 mil. A Câmara de Vereadores também aprovou a criação de comissão provisória para acompanhar as consequências das chuvas na cidade. Essa comissão ela foi sugerida até antes dessa tragédia que aconteceu no Parque Rodoviário. Na realidade, a gente tem essa prerrogativa, assim como nós criamos uma comissão para a segurança, é uma comissão temporária e específica. A gente vai, além de acompanhar o decorrer desse mês, que ainda é previsão de chuva acima da média, nós também vamos acompanhar toda a evolução desse processo das pessoas que estão fora de casa, das pessoas que estão recebendo o aluguel solidário e também a reconstrução, pelo menos no que diz respeito ao início da reconstrução desses locais. Essa atitude dos parlamentares municipais é uma obrigação, Arimatea, ou uma boa ação? Muito generosos os nossos parlamentares. Agora, o que resta saber é se esse dinheiro, dessas emendas que eles estão destinando, se é para fazer a intervenção no conjunto arquitetônico, urbano, ou em relação às casas dos flagelados. As pessoas estão aí, arranchadas, sabe Deus lá como. Essa história desse aluguel solidário que não deve passar de R$250, isso não dá em nada. Quer saber para que serve mesmo esse dinheiro com o qual eles estão fazendo média aí com o povo. Até porque essas pessoas hoje, claro, que elas têm uma prioridade, têm as prioridades, as urgências, mas precisam morar em um lugar seguro que elas não venham passar novamente por essa situação. É evidente. Já se sabe, já se viu imagens do passado, anos atrás, a denúncia do descalabro que era a falta da ação do agente público naquela área. E que continua a mesma situação. Arimatea, ainda na Câmara Municipal, o vereador Stanley Freire, do PR, fez na manhã de hoje o seu primeiro discurso. Vamos acompanhar. Trouxe à tribuna da casa uma denúncia grave aos nobres colegas sobre os medicamentos dos pacientes renais que estão de 6 meses em atraso. É um absurdo isso aí. Como eu levantei a causa aqui, eu sou um paciente renal, então eu falo em causa própria, mas eu tenho condição de comprar medicação. E aqueles milhares de pacientes renais de todo o estado que não têm condição de comprar medicamentos vão esperar a morte.
né? A Associação dos Pacientes Renais do Estado do Piauí, no nome do presidente Luiz Filho, já deu entrada no Ministério Público e a resposta da Secretaria de Saúde é que estão esperando a licitação. E aí vão esperar algum paciente morrer para que dê certa licitação. Então eu acho que o governador, que é um líder, que é uma pessoa boa, que eu admiro muito, tem que conversar com o secretário de saúde e ver o que pode. O que não pode é os pacientes renais deixarem de tomar suas medicações e de ser prejudicado por causa de um erro de um secretário de saúde do Estado. Aí são os novos vereadores, cada um com sua proposta, cada um defendendo o que entende como certo. Quanto pior estiver a situação, melhor o discurso. Arimateia Azevedo viralizou, inclusive nós já conversamos ao vivo hoje nessa edição com o Coronel Márcio Oliveira para saber da repercussão, o que a polícia acha da repercussão de um vídeo compartilhado nas redes sociais, mostrando 2 policiais agredindo um homem preso na cidade de Piripiri. A mesma pergunta que eu fiz para o coronel, eu refaço para você. Você acha que teve exagero nessa repercussão? Bom, Nájila, hoje bem cedo eu já tomei conhecimento, como toda a população tomou, da posição do comandante-geral, Coronel Lindomar Castilho, que mandou, através de nota, anunciou que as prisões dos 2 militares, que aparecem, como todo mundo sabe, como todo mundo viu, nesse vídeo. Eu quero bem daqui parabenizar o Coronel Lindomar pela rapidez na decisão. Esse vídeo ele foi postado ontem, por volta das 22 horas, em primeira mão pelo Portal AZ, e relatando o fato, relatando a barbárie de que o preso foi vídeo. Nájila, as pessoas se chocaram com a decisão do governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, logo que ele assumiu, de que a polícia abatesse pessoa encontrada com fuzil, metralhador ou arma de longo calibre. Veja bem, porque na opinião do governador, e acredito na opinião geral, o sujeito que anda com uma arma dessa é uma ameaça pública. Ele vai atirar, se necessário, e vai atirar contra os cidadãos. Bom, isso é uma coisa. A outra coisa é você determinar ou ver um policial batendo, um policial espancando uma pessoa dentro de uma delegacia, dentro de um quartel. Enfim, um policial torturando uma pessoa que está presa, que está algemada, sem qualquer poder de reação. O preso passa a ser um custodiado do Estado, independentemente do que ele fez, do que ele praticou. Ele passa a ser um custodiado do Estado e o policial que o tortura representa o Estado. E o que o policial faz é crime, um crime inafiançável, porque aquilo foi tortura. Ainda que o preso seja da pior qualidade, ele tem que ser tratado de acordo com a lei. Aquele cidadão que estava lá diz que assaltou lá, próximo ao quartel. Agora veja, quando o policial age como aqueles 2 monstros, eu chamo de 2 monstros, lá da cadeia de PBI, eles descem do patamar de agente público e se transformam num bandido pior que o dito bandido que eles estão combatendo. É preciso também investigar se esses 2 PMs estavam agindo sob o comando de alguém. Até porque há muito se denuncia que a polícia de Piripiri tem cometido muitos erros. Já se denunciou, inclusive, muitas mortes misteriosas com modus operandi de grupo de extermínio. Nas redes sociais, blogueiros de Piripiri já colocaram isso. Mais de 20 corpos foram encontrados, desovados, sem que se aponte seus autores. E tem uma coisa, até o comandante de lá já foi denunciado e, curiosamente, ele continua no cargo, mandando há mais de 10 anos. Esse episódio de Piripiri me lembra, a maioria dos que devem estar me ouvindo, me vendo aqui, não deve estar lembrado, me lembra o arcebispo do Rio de Janeiro, Dom Eugênio Salles, que nos negros tempos das matanças, nas delegacias, na ditadura, ele dizia: criminosos não podem guardar criminosos. E aí eu digo aqui, criminosos não podem guardar criminosos. Eles são tão criminosos quanto os que eles estão guardando. Arimateia, quando o vídeo ele começa a ser compartilhado nas redes sociais, cada um dá uma opinião, cada um faz uma pergunta, uma crítica, uma sugestão, enfim, aí eu lhe pergunto, qual é a diferença desse caso, já conhecido,
para um caso, por exemplo, as pessoas pegam um bandido na rua e fazem uma tentativa de linchar. Qual é a Ali vai diferença? pelo emocional da pessoa. Daí a história do governador do Rio de Janeiro. Se o policial vê um bandido com a arma na mão, tem que atirar, porque o bandido vai fazer uso daquela arma e é contra o inocente, contra o cidadão comum, contra a pessoa que ele foi assaltado. Eu quero até me lembrar de ontem, eu me choquei, e olha que eu não sou de me chocar com muita coisa, não. O caso de um dono de uma ótica no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre. Pô, o bandido já estava levando a mercadoria e termina atirando, matando o pai e filho. Então, qual é a história do governador? E eu lhe digo, eu concordo. Se o bandido está com arma na rua, tem que ser abatido. A polícia tem que enfrentá-lo. Numa situação em que há um lixamento, bom, lixamento é condenável, mas é próprio de uma emoção, da emoção de uma comunidade, de pessoas que foram vítimas de um assalto. Agora, Mas essas pessoas não são punidas. Geralmente não. No lixamento, geralmente você não aponta, né, culpados, que é tanta gente, tudo. Mas veja bem, mesmo assim, o cidadão matou o assaltante que foi assaltá-lo. Aí ele já tem a legítima defesa em si, mas ele vai responder ao inquérito, essas coisas. O caso de um cidadão, ainda que ele seja o pior bandido, preso, algemado e sendo torturado, como nesse caso bem desses dois policiais, é a maior covardia. Porque ali ele está usando o distintivo do Estado, ele está representando o Estado em si. E o Estado tem a responsabilidade de guardar os seus custodiados. O problema é esse, é questão simplesmente lei. Bom, vamos lá para o litoral do estado, porque tem aí uma denúncia em relação a um concurso realizado pela Prefeitura da Secretaria Municipal de Saúde. Qual é a denúncia? Não, realmente essa informação foi passada hoje. Uma candidata que prestou o concurso e ela denunciou falhas na divulgação dos resultados preliminares das provas. Ela disse que o certame para o preenchimento de vaga na Secretaria de Saúde ocorreu no dia 10 de março. E fala que ontem, por volta das 19 horas, foi divulgado um resultado. E nele ela aparecia bem entre as candidatas, naquela quesito de candidatos... A colocação. Não, candidatos especiais, né? Mas já às 22 horas o resultado mudou. Eu falei com o secretário de Fazenda, Gil Borges, lá de Parnaíba, e ele disse que vai apurar a questão. Nessa edição nós mostramos também uma matéria onde a AS Trans já está, inclusive, divulgando, com essa informação disponível no site da Prefeitura, a localização dos radares, tanto os fixos quanto os estáticos. Agora, essa questão de cobrança abusiva, imprópria, continua, Arimateia? Essa história dos radares me lembra a onça traiçoeira. Eles colocam radares em algum lugar e o motorista só vê quando já se chega em cima. Não é que seja errado o radar, essa história não, porque o motorista tem que cumprir o limite de velocidade. Se bem que no Brasil tem essa história, né? Nós só agimos dentro da lei com medo da própria lei. Bom, aconteceu hoje uma coisa interessante. E pelo que me passaram, eu não sei, eu queria até que checasse isso na Estrense. O guarda de matrícula número 1503, ele lavrou o seguinte relatório sobre uma multa aplicada a um motorista. Abre aspas. Condutor passou balançando a cabeça, reclamando da viatura, desviando totalmente sua atenção do trânsito. Fecha aspas. Esse condutor passou, estavam os guardas, uma viatura de lado, e passou, deve ter feito assim, o que estão fazendo aí? E foi multado. Minha amiga, já se viu de tudo. Da multa alegando que o sujeito estava ao celular, do motorista sem o cinto, né, de segurança, e até do motocicleta andar sem cinto de segurança. Mas essa de o cidadão passar, balançar a cabeça, fazer esse meneio, deve ser o meneio negativo, é sui generis. É o que se pode chamar da aplicação subjetiva do direito. Aliás, Nájera, eu diria melhor, é o que se pode chamar de ação caça-níquel. Pura e simplesmente ação caça-níquel.
Aí esse assunto me leva a lembrar também da atitude do presidente Jair Bolsonaro, que quando vencerem lá o contrato com os radares nas rodovias estaduais, que já tem, não devem ser renovados, e o objetivo é tirar, na verdade. Ele está anunciando que exatamente vai acabar com isso. Então deveria estender isso aos estados e municípios. É uma verdadeira indústria de multa. E olha, e sem querer levantar suspeita, mas já levantando, esse dinheiro deve estar fazendo a alegria de muita gente, porque do contribuinte não, só faz tristeza ao contribuinte, porque ele é multado. Já que eu falei no presidente Jair Bolsonaro, ele já completou 100 dias de gestão. Como também já completou 100 dias do 4º mandato, o governador Wellington Dias aqui no estado. E nós fomos às ruas saber a opinião das pessoas, o que elas acham. Se está bom, se não está, em relação a essas duas gestões. Vamos conferir. Os administradores do Brasil completam hoje 100 dias de gestão. O mandato do presidente Jair Bolsonaro, por exemplo, tem sido marcado por uma série de polêmicas. Viemos às ruas saber das pessoas o que elas acham desse início de mandato. O presidente tem cumprido com o que propôs, elas aprovam ou desaprovam este início de gestão? Nossa, horrível. Tá acabando com a gente que trabalha, praticamente, com a presidência. Rapaz, a gente esperava mais, né? Mais do presidente, principalmente em relação à educação, que a gente vê que tá muito precária hoje em dia. Maravilha. Tá, ó, o homem lá, ó, pelo menos essa palavra honesto ele é. 27 anos de vida pública, eles estão fazendo um varredura no nome dele e não encontra nada. Tá ótimo, não tenho o que falar dele não. Para tudo mesmo, porque ele está começando agora, daí vamos dar um tempinho para ele, pelo menos de um ano. Desaprova, com certeza. Não está cumprindo nada, porque não está agradando o povo brasileiro. Eu não estou achando nada vantagem nenhuma que ele está fazendo. Porque ele se acha que fala alguma coisa, que vai fazer alguma coisa, mas está pior do que o Lula. Nesses 100 dias de gestão ele conseguiu cumprir mais coisas do que a Dilma e o Temer, né? Então acho que é um ponto positivo para ele, né? O gás de cozinha, o ministro, o Guedes, já anunciou que vai ser reduzido pela metade, mas isso ainda é uma promessa, nada confirmado, né? Mas a gente fica contente com isso. E o governador Wellington Dias, que está no 4º mandato, o que ele vai fazer diferente? O que as pessoas acham deste início, deste 4º mandato? Algumas metas ele está cumprindo, né? Outras ainda está a desejar, mas esperamos aí ver o que se pode acontecer. Não vai fazer diferente, né? Porque já é o 4º mandato. Até agora não fez nada positivo no governo dele. Péssimo governo, porque, por exemplo, eu sou aluna da UESP e nós estamos sem aula. Isso vai comprometer muito o nosso semestre. A gente espera, né? Porque a esperança é a última que morre, mas pelo visto ele está continuando da mesma forma. Ele vai fazer diferente, né? Acho que ainda tem muita coisa para se fazer sobre o governador Wellington Dias. Eu acho que o que resta para os brasileiros, para os piauienses, eu vou reutilizar a frase da nossa entrevistada: a esperança é a última que morre. O DataZ está em campo fazendo a pesquisa de avaliação da gestão Bolsonaro, 100 dias, gestão Wellington Dias. Vamos aguardar. Agora, que história é essa de uma possibilidade que o Congresso, inclusive, já está estudando de prorrogação de mandatos? Uma pouca vergonha estão engendrando no laboratório do fisiologismo. Estão fabricando no Congresso uma fórmula de prorrogação de mandatos dos atuais prefeitos e vereadores, atualmente. É a ressuscitação, e a maioria não sabe, da famosa proposta de prorrogação de mandatos do deputado Anísio de Souza, um goiano que em 76 virou celebridade do Brasil porque teve uma emenda sua aprovada no Congresso prorrogando mandatos dos prefeitos daquela época e uma forma esdrúxula, e a justificativa era a mesma de hoje, de unificação dos mandatos de prefeitos, deputados estaduais, federais, senadores, governadores e presidente da República. Naquela época o projeto passou para agradar os militares. Nós vivíamos no tempo da ditadura. Hoje os militares estão no poder e parece que tem gente querendo fazer esse agrado a quem está no poder. Nájila, isso
com toda franqueza, é a típica ação de compradores de mandatos, porque na democracia, quanto mais eleição, melhor, e você aprimora o processo eleitoral. Nesse caso, os compradores de mandato querem evitar gastos. Aí se prorrogada, então, se realmente isso venha a vigorar, como é que fica aí? Puro fisiologismo, porque a partir de 2023, quando termina o mandato desses, 2020, quando termina o mandato desses prefeitos, eles passam a ter o mandato de 2 anos. Tipo o mandato tampão de 2 anos para coincidir com a eleição de 2023. Aí vai todo mundo. Era melhor acabar com a reeleição, não? É coisa não acaba com a reeleição em si, mesmo acabando, mas eles querem a coincidência do mandato para, a partir de 2023, todo mundo começar junto. Pois é, mas tem muita gente que prefere acabar com a reeleição do que prolongar mandatos. Para o comprador de mandato, uma eleição de 2 em 2 anos é muito onerosa. Então eles querem botar de 4 anos que tiro lá do contribuinte e põe no bolso e não gastam. Por hoje é só, Matéria. Até amanhã. Boa tarde para você. Até amanhã. No próximo bloco, River vence o Altos no primeiro jogo da final do Campeonato Piauiense.